Notícia quente aqui pra vocês, pessoal. Como vocês já devem estar imaginando, a Suprema Corte, ao contrário do que a gente estava pensando, que eles iam recuar agora que o Trump vai tomar posse dos Estados Unidos, não. Eles estão apostando tudo na censura e na perseguição de seus adversários políticos. Eu quero te mostrar tudo o que eles estão fazendo. Eles não vão recuar e a gente vai ter que batalhar muito ainda para recuperar o nosso Brasil. E bom, infelizmente os ministros estão indo por tudo ou nada. Eles estão dobrando a aposta. E aquele inquérito, né, que até a esquerda, a própria Globo, está dizendo que pra gente poder voltar à normalidade um pouco que se quer, esse inquérito tinha que acabar. Mas o Alexandre de Moraes decidiu que, mesmo com Trump ou sem, ele vai continuar perseguindo os seus opositores. Olha aí. Lula já está dando claros sinais de que 2025 vai ser um dos piores anos para a economia brasileira. As ameaças continuam vindo a todo vapor e os indicadores mostram isso. Bom, a gente já sabia. E o STF? Será que o STF está dando algum sinal de como que vai ser o Brasil em 2025? Se a gente vai voltar a ter um pouquinho de normalidade jurídica, de estabilidade, de direitos restabelecidos, ou se a perseguição vai continuar do mesmo jeito ou vai piorar? Essa pergunta, na verdade, é uma que me causa mais curiosidade do que da questão da economia, porque da economia nós já sabemos. O colapso está sendo aí desenhado desde os primeiros dias de 2023. E o STF, será que vai dar uma melhorada? Será que eles vão dar uma amenizada e vai deixar a oposição trabalhar, ou eles vão sair prendendo todo mundo e pregando o último prego ali no caixão da nossa democracia? Eu acho que a resposta veio hoje com mais uma decisão do nosso tão iluminado ministro, ele mesmo, Alexandre de Moraes. Esse aí trabalha, rapaz. Eu nunca vi um ministro trabalhar tanto igual esse aqui. São milhares e milhares de decisões por ano. Eu fico impressionado. Esse cara, ele deve fazer leitura dinâmica do número de decisão que ele toma em um dia. São centenas de decisões por dia. E ele decidiu isso aqui, ó. Moraes prorroga inquérito das fake news por mais 6 meses. Sabe o inquérito das fake news? Aquele, só pra te lembrar rapidão aqui, porque às vezes você não lembra dele, né? É o inquérito que o Dias Toffoli abriu para investigar a revista Cruzoé, quando a Cruzoé soltou a matéria que o Dias Toffoli era, na delação da Odebrecht, o amigo do meu pai. Aí ele decidiu abrir de ofício, ele pegou a caneta, vou abrir o inquérito aqui, ó, uma coisa que já é ilegal e não poderia acontecer. Aí ele, ao invés de passar pelo processo de seleção aleatória pelo sistema da STF, que inclusive a UOL pediu para analisar como é que funciona, e eles negaram sem transparência nenhuma, ele entregou para Alexandre de Moraes, falou: Alexandre de Moraes, é o seguinte, segura esse inquérito aí, todo mundo que irritar a gente, todo mundo que a gente não gostar, soca nesse inquérito aí, vamos foder com a vida dessas pessoas. Desculpa a palavra, mas é isso. Alexandre de Moraes, como bom soldado que é, pegou e se transformou no tão super poderoso detentor da verdade brasileira. Até o Elon Musk tá no inquérito das fake news. Parece brincadeira, né? Até o Elon Musk. Eu acho que tá jornalista aí, tá Folha de São Paulo, Glenn Greenwald, todo mundo nesses últimos 6 anos que falou alguma coisa que ele não gostou, essa pessoa foi colocada no inquérito das fake news. Então vamos dar uma lida na matéria. A intenção do novo prazo é apurar a existência do chamado Gabinete do Ódio. Sabe aquele gabinete que o Paulo Pimenta admitiu que o PT tá fazendo e que agora tá pegando dinheiro da licitação, superfaturamento da licitação, para pagar as agências, para poder ficar divulgando coisas ruins contra seus adversários? É o gabinete, ou os MAVs lá, é o Gabinete do Ódio. A gente sabe que existe, só que é do PT, mas ele tá ali 6 anos para investigar o Gabinete do Ódio do Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 180 dias o inquérito das fake news, que tem como objetivo a investigação de notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas e ameaças a ministro da Corte. Eu lembro de um relatório dele que ele falou assim que a prova de que existe uma coordenação do Gabinete do Ódio é porque as pessoas seguem umas às outras. Fiquei, gente, olha só que impressionante. Ele está aprendendo como que funciona a rede social, o engajamento orgânico, que legal. A Polícia Federal já entregou relatórios também dizendo que não encontrou nada de Gabinete do Ódio, nem de repasse de dinheiro público. Lembrando, isso aí foi uma investigação criada no governo Bolsonaro sobre a alegação de que o governo financiava, tá, fake news e divulgadores nas redes sociais. O governo já não está no governo há 2 anos, então como que ele financia esse povo?
E esse povo continua trabalhando, esse povo continua falando as verdades sobre o Lula e continua verbalizando a sua indignação sobre o que o STF tem feito com o Brasil. A prorrogação, escreveu Moraes, tem como finalidade finalizar as investigações sobre a comprovação da existência, o financiamento e modus operandi de um chamado Gabinete do Ódio, que teria operado no governo de Jair Bolsonaro, bem como de todos os seus participantes do inquérito 4781. Junto com a ampliação do prazo, o ministro determinou a oitiva de mais 20 pessoas a fim de complementar a análise das informações obtidas mediante a quebra de sigilo fiscal e bancário e o término das diversas diligências em andamento na Polícia Federal. Criado de ofício pelo então presidente do Supremo Dias Toffoli em março de 2019, o inquérito das fake news é constantemente criticado pelos investigados e pelo campo político da direita como um todo. A reclamação geral é de que a investigação seria um golpe no direito à liberdade de expressão. Esse inquérito, em março agora de 2025, vai fazer 6 anos. Esse talvez vai ser o primeiro inquérito da história do Brasil onde uma pessoa nasce durante o inquérito e cresce, chega à idade adulta, é inserida no inquérito de fake news. Assim, ela nasce durante o inquérito. Você tá entendendo? Uma criança que nasceu em 2019 hoje já vai para a escola. Né? Ela já sabe escrever, ela nasceu e já sabe escrever inquérito das fake news. Foi nesse momento em 2019. Por que esse inquérito é importante? Foi nesse momento, em 2019, quando o Dias Toffoli criou esse inquérito aí. Esse foi o pontapé inicial da ruptura do Estado democrático de direito, do devido processo legal, do sistema acusatório. Foi aí que a perseguição política se tornou modus operandi no Brasil e agora nós estamos nessa situação que o brasileiro sabe que o Brasil não é mais uma democracia. Eu acho que o motivo dele ter prorrogado, eu vou ser sincero, eu tava lendo aqui, eu acho que o motivo dele ter prorrogado, minha opinião, é porque é um inquérito tão vergonhoso que quando ele for apresentado, ele se tornar público, vai ser tão vexaminoso, tão vergonhoso por não terem, depois de 6 anos, encontrado nada, absolutamente nada, mas destruiu a vida de várias pessoas, várias buscas e apreensão, celulares, laptops, desmonetização, tudo que você puder imaginar, que vai ficar vergonha. Então, a única solução que o Alexandre de Moraes tem é prorrogar eternamente esse inquérito, porque não tem como apresentar uma coisa tão mal feita que foi claramente uma perseguição. Se bem que eu acho que ele não importa pra isso mais não, ser sincero com vocês, eu acho que ele não tá nem aí se as pessoas vão perceber que foi perseguição ou não, né? Viu aí, só basta olhar pra prisão do Braga Neto e pra tudo que tem acontecido no Brasil. Mas o início de tudo foi aqui. Até os ministros do STF já estão de saco cheio e falam que esse inquérito tem que acabar. Até a esquerda fala que esse inquérito tem que acabar. Até o povo da Globo News. Mas chega lá Alexandre de Moraes, que agora manda, é o presidente do Brasil. Esse cara manda no Brasil. E determina que deve continuar por mais 6 meses. Esse é o Brasil que a gente vive. Então tá aí, pessoal, muito bem explicado pelo Gustavo Gaia, por isso que eu fiz questão de trazer aqui esse vídeo pra vocês, porque ele explica aonde foi que começou tudo isso. Em qual ponto da história do Brasil que a Suprema Corte olhou e falou, não, nós vamos tomar a frente aqui e acabou. Foi em 2019, quando o Dias Toffoli abriu esse inquérito das fake news, e desde então, né, todo tipo de absurdo que veio acontecendo no Brasil foi a partir desse inquérito, né, que quando o Alexandre de Moraes tomou conta dele, começou tudo isso. Eu lembro muito bem quando a Polícia Federal veio na minha casa, 6 horas da manhã, e pegou 3 computadores, uns 2 celulares, falando, né, investigando se a gente estava nesse inquérito das milícias digitais. Mas hoje, depois de 6 anos, né, vai fazer 6 anos que esse inquérito já está aí, é aquilo que o Gustavo Gaia acabou de dizer, para quem sabe ler um pingo é letra. Ele não pode tornar esse inquérito público, por isso que esse inquérito não pode acabar. Não pode acabar, porque se vier à tona, ele mandando desmonetizar canal para calar o povo, ele mandando a Polícia Federal ir na casa de pessoas comuns que só estavam dando sua opinião na internet para colocar medo na população, vão ver que tudo isso foi baseado em nada. Não teve base em provas, não teve base em leis, não. Foi tudo a mando de um homem ditador, onde ele escolhe o seu alvo e ele ou prende, ou cala, ou coloca medo. Esse é o modus operandi da Suprema Corte. Aí eu tenho aqui um vídeo muito revelador também da Bia Kicis, onde ela pontua certinho o que aconteceu. Vocês sabem, né, o Lula foi lá no Fantástico, ele tentou mentir, né,
que não teve defesa, aí o Fantástico desmentiu eles, e a Bia Kicis revela para que serve realmente esse inquérito. Olha aí. Bom, como sempre, ele estava mentindo e foi desmentido. Agora, tem vários outros órgãos da mídia que dizem que o Lula fala a verdade, que ele falou a verdade. Então, um deles está fazendo fake news. Eu li isso hoje, alguém comentou. Qual deles deve ser incluído no inquérito do fake news e ser censurado? Né? A Globo, que disse que ele mentiu, ou os outros que estão dizendo que ele falou a verdade? Né? Então, é isso. O Lula só mente. E o que ele quer mesmo é perseguir os adversários políticos. Ele quer que eles sejam severamente punidos, sem nenhum direito de defesa. Hoje, não existe mais direito de defesa no Brasil. Primeiro se prende, se faz busca e apreensão de celular, bloqueiam contas bancárias, e depois vão fazer o quê? Fishing expedition. Vão ficar buscando, tentando achar qualquer motivo, né, para incriminar uma pessoa. Então é isso, né? Nós estamos vivendo uma situação caótica, e eu tenho repetido que do Estado democrático de direito, hoje a gente só tem o Estado. Então tá aí, né? A Bia Kicis, ela disse muito bem. Estamos vivendo hoje em uma situação caótica. Não tem mais segurança jurídica no Brasil, não. Nós não temos mais leis. Se o Alexandre de Moraes ou qualquer outro iluministro, os deuses do Olimpo, se algum deles tiverem alguma interpretação diferente para colocar você na cadeia, amigo, para colocar você no inquérito, para te calar, para colocar medo em você, acabou. Eles vão fazer e não importa. Se você tem ampla defesa, se você tem aquele artigo na Constituição onde, né, preservaria aquele seu direito, não. Isso não existe mais no Brasil. Está dominado pelos ministros da Suprema Corte. Então o recado aqui está claro. Enquanto tivermos essa Suprema Corte ativista, sim, e principalmente Alexandre de Moraes, o Brasil não vai mais para frente. Pelo contrário, a gente só vai retornar cada vez mais para trás. E olha, estamos chegando em uma situação crítica no nosso Brasil. Começamos mais uma semana, 16 de dezembro de 2024, e começamos mais uma semana com a mesma notícia. Então não tem, pode vender uma montanha de dólar, o Congresso pode passar as mais belas reformas sociais, estruturais, constitucionais ou não, econômicas, o que quer que seja. Não adianta, o Brasil não vai andar com esse hospício jurídico comandado por Alexandre de Moraes. É simples assim, não tem como. Quem vai investir no Brasil? Podemos tirar o presidente descondenado, colocar outro presidente responsável, alinhado com o mercado, alinhado com as boas reformas, com programas sociais. Não adianta. Não adianta. Enquanto esse hospício jurídico continuar mandando no Brasil e comandando o Brasil, não adianta, Paulo. Enquanto outras pessoas fora dessa bolha, que parece que o Brasil está numa bolha jornalística, né? São poucos que falam, nós aqui falamos, outros poucos jornalistas independentes, mas enquanto a grande mídia não entender que se eles continuarem batendo palma para essa insanidade, todo o Brasil vai pro buraco. Eles, o Congresso, os empreendedores, o comércio, as instituições. Quem vai levar um país a sério com esse desmando? É hospício, não tem outra palavra, não. Um hospício jurídico, não tem outra palavra. Não adianta, vai trocar o presidente do Banco Central, vai entrar um ou A, B, C, D. Não adianta. O Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, nós falamos da anistia aqui o tempo todo em relação aos presos políticos do 8 de janeiro, eles precisam entrar no modo anistia, além da anistia aos presos do 8 de janeiro, uma anistia ao Brasil. O Brasil não aguenta mais isso e não vai aguentar. A longo prazo, o dano que Alexandre de Moraes, com essa barbárie jurídica, vem cometendo contra o Brasil, vai ser um dano provavelmente irreversível. Quem vai olhar para o Brasil e falar, ali é um país sério, mesmo com um novo presidente sério, mesmo com o Congresso sendo uma instituição respeitada. Quem vai respeitar um maluco que não respeita a Constituição? Vão continuar sempre olhando para o Brasil com uma insegurança. Não tem como. Eu repito, 16 de dezembro de 2024, há quantos anos nós estamos dando a mesma informação absurda?
a mesma informação absurda. O Moraes, ele não segue as leis, e esse prolongamento do inquérito, mais uma vez, que ele fez, provou tudo isso. Ele está, se lixando para as leis. Ele tem um objetivo e ele vai até o final com isso. Aí muitas pessoas, sim, atribuem a culpa do dólar estar alto, por exemplo, no Lula, no governo. A gente sabe que é a junção realmente de todas as coisas. O Lula é uma pessoa que, vista lá fora, também, aqui dentro e lá fora, como um ladrão das maiores corrupções que aconteceu do mundo. Ninguém leva ele a sério, sabe que é um corrupto no poder. As políticas econômicas do governo só tomam decisão errada, estão afundando o nosso país cada vez mais. E aí, a insegurança jurídica que hoje a Suprema Corte causa, que o Alexandre de Moraes causa, é o pontinho final. Sabe quando o roteiro é tudo escrito perfeitamente para acabar com o nosso Brasil? Começa desde o Lula e seu governo até a Suprema Corte, todos os políticos que estão ali. Eu vi um comentário muito importante no meu vídeo. Eu sempre peço para vocês comentarem aqui embaixo, não é brincadeira não. Eu fico muito tempo lendo os comentários, vendo as opiniões, e o cara comentou aqui embaixo que é a pura e clara verdade. Deputados e senadores também fazem parte desse consórcio. A gente xinga muito, a gente atribui muita desgraça do Brasil hoje em Alexandre de Moraes, no Lula, nos seus ministros que estão ali nesse governo. Mas os deputados e senadores que abaixam as calças, vou falar o português aqui brasileiro, eles abaixam as calças e aceitam tudo por dinheiro, por emenda parlamentar. Chega a Suprema Corte, com uma decisão absurda, chega o governo com uma decisão absurda e muito dinheiro, eles aprovam na hora e pouco se lixando. Então gostei muito desse comentário, e a verdade é essa: a gente tem que parar de atribuir a um ou outro, o Alexandre de Moraes, o Lula, não, Alexandre de Moraes, o Zanin, o Dino, o Dias Toffoli, o Barroso, o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira. Vamos dar nomes aos senadores, ao todo do Congresso. Todos que estão lá no Congresso também estão junto com eles, fazem parte dessa destruição que está acontecendo no Brasil, pessoal. Eu queria mostrar para vocês uma matéria, uma matéria não, um pequeno corte aqui, que vocês já estão vendo aí na tela. R$6,18 está o dólar. Isso mesmo, hoje o nosso real vale, $1 vale R$6,18, recorde histórico. O Brasil novamente lá no fundo do poço. O Lula conseguiu superar a Dilma. Ele destruiu o nosso país, e eu já vi alguns economistas que, sabe, aqueles que entendem de dados, da matemática, dos números, e conseguem claramente ver o rumo que está o país. Eles já dizem que os dólares a R$7, olha, é uma grande realidade hoje. Isso não está longe. Logo, logo chegaremos ao dólar a R$7. Com o dólar chegando a 6,18, o nicho da internet que trabalha com economia surtou. Parece que a tal recessão que tanto falaram no decorrer dos meses agora é uma realidade inegável. Dados maquiados não vão mais convencer a Faria Lima, que desemboca de vez do governo. Aqui vai mais um recado: diversifiquem os investimentos e guardem grana. Mesmo que Lula saia daqui a 2 anos, o estrago será tão grande que a era Dilma será lembrada como café pequeno. Se Inácio queria uma vingança contra o povo, esse objetivo ele conseguiu. E sabe o que vai acontecer? Ele vai deixar o país tão na merda, mas tão na merda, que a maioria dos esquerdistas vão se revoltar com a esquerda, e eles vão cair em 2026, e eles vão fazer tudo o que puder para manter no poder, vai censurar, vai perseguir a direita, mas o povo vai acordar. E aí, eles vão ser derrubados em 2026, e mesmo assim o seu plano vai ter dado certo, porque o próximo governo que assumir vai ter uma bomba tão grande nas mãos que vai acontecer como o Javier Milei na Argentina. Teve que cortar um tanto de coisa,
teve, né, que segurar o povo lá, tá passando fome. E claro, por causa da destruição da esquerda, não por conta do Javier Milei, mas porque ele teve que pegar uma bomba tão grande e controlá-la, e para isso ele não conseguiu deixar bom para todos. Ele teve ali que balancear e o país, né, para recuperar o seu fôlego, ter que cortar a maioria dos gastos, e o Brasil vai acontecer o mesmo. O próximo que assumir essa bomba que está virando o Brasil vai ter que se virar com as políticas que der para recuperar o nosso Brasil. E eu tenho certeza que se aparecer o Bolsonaro em 2026 com muito mais experiência, sabendo os erros que cometeu lá atrás, sabendo quem são os traidores e o problema do Brasil, vier com uma política forte igual do Javier Milei, ele vai ter que trabalhar muito, mas ele vai recuperar o Brasil. Mas por conta desse governo de hoje vai demorar. Nós teremos muito tempo de luta ainda para recuperar o nosso país. Quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso. Qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante que você não se cale, tá ok? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.